Muito bem, vamos lá. A gente está no Daf Kuf Kav Vav Amud Aleph, nas linhas de baixo, terceira linha de baixo para cima. Amaravilda Barshila, Tamaravasa, Marabilhanan, Alhaque Rashbag, Ravilda Barshila fala em nome de Rabi Yohanan, que Alahá é como Rabban Shimon ben Gamliel, que se eu tenho um pedaço de madeira e eu preciso usar ele para tampar a minha parede, tampar uma janela na minha parede, mesmo que esse pedaço de madeira ele não está preso na parede, ele não está pendurado, ele está lá solto, eu posso pegar ele e colocar na parede, ele não é considerado mukser, e não tem problema de construir, certo? Não tem problema de construção, mas principalmente o ponto que a gente vai pegar agora é que ele também não é considerado mukser, mesmo que seja só um quadrado de madeira ou algo do tipo, não é mukser. Pergunta Gmará, o minha Rabi Yohanan Achi, será que Rabi Yohanan realmente falou que um pedaço de madeira como esse, por exemplo, não é mukse? Veatnan, aí está ensinando a seguinte, Kol kisui akelim, sheyesh lahem beit achizah, nitalim beshabat. Kisui akelim é uma tampa de um kli, certo? Uma tampa de uma panela, uma tampa de um barril, algo do tipo. Ele pode ser movimentado no Shabat se ele tiver beit achizah, se ele tiver um lugar por onde segurar ele. Ou seja, um pedaço redondo de madeira, por exemplo, ou de algum metal, que usam ele para cobrir um barril, não é kli. Ele só vai ser considerado kli se ele tiver algo para segurar. Certo? Ele só pode ser movimentado se ele tem algo para segurar. V'amaravilda barshila tamaravasa marabilhanan veushe yesh torat kli alen. E Rabi Yohanan fala mais do que isso, ele fala não só que ele precisa ter um lugar para segurar, ele precisa ter alguma utilidade. Se a única utilidade dele é cobrir o barril, ele não é chamado de kli. Ou seja, para ser chamado de kli no Shabat, para ser chamado de um utensílio, que ele perde o nome de mukse, ele tem que ter alguma utilidade além de cobrir o barril. Se ele só serve para cobrir o barril, isso daqui não transforma ele em um kli, não transforma ele em um utensílio. Ele só vai ser chamado de utensílio se ele tem alguma utilidade maior, alguma utilidade melhor do que essa. Como, por exemplo, um prato para servir comida, mas só para cobrir não é suficiente. Então, aqui, Rabi Yohanan falou que você tem um pedaço de madeira para colocar na janela, no buraco da parede, já é kli, não é mukse. Mas Rabi Yohanan fala que não, tem que ter uma utilidade maior do que tampar coisas. E se você quiser dizer que essa Mishnah que está escrito que eu posso pegar um pedaço de madeira para cobrir a janela, está se tratando de um pedaço de madeira que tem outras utilidades, é disso que Rabban Shimon ben Gamliel falou, é um pedaço de madeira que ele serve também para tampar o buraco da janela e também para outras coisas, o Mibai Rashbag Torat lá, será que de acordo com o Rashbag, que é a opinião da nossa Mishnah que permitiu usar esse pedaço de madeira para cobrir o buraco na parede, será que para Rashbag precisa ter alguma outra utilidade? Vê a Tânia, está ensinando a Braita, Chariot shel deket shegidram leshem etzim venimlach alem leyeshiva, pedaços de madeira, galhos de madeira, que a pessoa cortou elas pensando em usar isso como lenha para fogueira. E mudou de ideia e decidiu usar esses troncos, esses pedaços de madeira de banquinho, tzarich lekasher, Tarakama fala que eu tenho que amarrar eles, eu tenho que fazer... Desculpa. Eu tenho que fazer alguma coisa para transformar eles em um banquinho, amarrar, fazer algum ato. Rashbag Omer, em tzarich lekasher. Rashbag fala que não. Na hora que eu mudei de ideia, decidi usar o tronco como banquinho, acabou, está liberado, ele se tornou um banquinho. Enquanto ele era tronco, enquanto ele era lenha para fogueira, ele era mukse no Shabbat. Na hora que eu decidi usar ele como banquinho, ele perdeu o nome de mukse. Então a gente vê aqui para Rashbag, não precisa ter alguma finalidade, alguma utilidade especial. Só o fato de eu pensar que isso daqui é um kli, já transforma ele em kli. Então eu pergunto agora o seguinte, olha, de acordo com o Rabi Yohanan, para um pedaço de madeira ser chamado de kli, ele tem que ter alguma finalidade. E, de acordo com o Rashbag, um pedaço de madeira que ele serve para tampar uma janela, por exemplo, ou está para sentar em cima, ele já é um kli. Então, como pode ser que Rabbi Yochanan falou que era como Rashbag? Responde a Gemara, Rabbi Yochanan sira lei que vatei bechada, o pali galea bechada. Fala Gemara, Rabbi Yochanan, por um lado, ele concorda com o Rashbag no ponto de que o pedaço de madeira, mesmo que ele não esteja amarrado e nem preso na parede, nem pendurado, eu posso colocar ele para tampar a janela.
Nesse ponto, Rabbi Yochanan concorda com o Rashbag. Quando Rabbi Yochanan falou que ela é como o Rashbag, é com relação a tampar a janela. Que Rabbi Yochanan fala que eu posso tampar a janela com um pedaço de madeira que não está nem preso, nem amarrado, nem pendurado, que está solto. E não é considerado que eu estou construindo a minha parede, porque ele foi dedicado a isso, é como se ele já fizesse parte da parede, mesmo que ele não está amarrado na prática. Agora, que tipo de madeira? De acordo com o Rashbag, qualquer madeira é o suficiente, qualquer tipo de madeira eu posso colocar lá, e de acordo com a Rabbi Yochanan, vai ter que ser uma madeira que tem algum outro tipo de finalidade, para ela não ser considerada muksa. Sim? Então agora a gente entendeu Rabbi Yochanan. Fala, Gemara. Darash Rabi Tzak Nafcha Pitcha de Reish Galuta. Rabi Tzak Nafcha, ele deu uma drachá, falou uma alachá perante o Reish Galuta. Rosh Bnei Agolá era o presidente do fundo comunitário, da comunidade fora de Israel. Alachá que Rabi Eliezer. Alachá como Rabi Eliezer. Que se eu tenho uma parede com uma janela, e eu quero tampar essa janela à noite, eu quero fechar a janela à noite, para poder usar um pedaço de madeira ou o que seja, fechar essa janela e não ser considerado que eu estou construindo a minha parede no Shabat, esse pedaço de madeira ele tem que estar amarrado na janela e pendurado, não pode estar encostado no chão. Assim falou Rabi Tzagnav, que é como Rabi Lezer. Mati, Rav Amram, pergunta, Rav Amram, tem uma Mishnah lá para frente no fim da Masechet, certo? No último daf, o Midivrem lamado shepokekim modedim vekosrim beshabat. Tem uma Mishnah lá para frente no fim de Masechet Shabbat, que tinham duas mearot, duas cavernas, uma do lado da outra, e tinham um morto em uma das cavernas, e queriam saber se a impureza do morto era transmitida para a caverna do lado, porque tinha uma janelinha entre uma caverna e outra, e começaram a medir no Shabat o tamanho da janela, colocaram lá um pedaço de madeira para tampar aquela janela, fechar ela e calcular exatamente o tamanho. De qualquer jeito, tamparam essa janela no Shabat. Certo? Aparece lá, de toda essa história que fizeram lá, a gente aprende que é permitido pegar um pedaço de madeira que seja e tampar uma janela e calcular, e medir, amarrar ela lá, certo? Pela historinha que aconteceu lá, a gente aprendeu algumas alahot. Então, de lá a gente vê que não tem problema tampar uma janela com algo que estava solto. Então, pergunta, como Rabi Tzagnafa fala que ela é como Rabi Eliezer, que precisa estar amarrado e pendurado, se na historinha lá para frente, no fim de uma série de Shabbat, a gente encontra que é permitido pegar um pedaço de madeira solto e tampar um buraco. Amarlei Abai, Madatech Mishum de Katana Estama? Fala, Abai, não entendi sua pergunta. Qual o problema de falar que ela é como Rabi Eliezer? Tá bom, a gente tem Rabi Eliezer que fala que é proibido se está solto. A gente tem uma Mishnah lá para frente que fala que é permitido mesmo que está solto. E Rabi Tzagnav falou que ela é como Rabi Eliezer. Se o seu ponto é porque a Mishnah lá para frente é uma Mishnah que está escrito Bestama, sem nome, sem contradições, sem discussões, e geralmente quando tem uma Mishnah que não aparece discussões nela, a Halachá é assim, e mesmo que Rabbi Eliezer discorda dessa Mishnah, já que ele não apareceu na Mishnah, a opinião dele não apareceu, significa que a Halachá não é como ele, Nagara Nigrar, na Mishnah, mas tem outra Mishnah que a gente viu um pouco para trás, no mundo anterior, com relação ao negócio para fechar a porta, que está escrito Bestama, está escrito sem discussão, que eu só posso fechar a porta se ele estiver preso, se ele estiver pendurado, ou seja, eu tenho Mishnayot para cá e para lá. Qual o problema de Rabi Tzagnafa falar que ela cai como Rabi Eliezer? Tá bom que tem uma Mishnah que fala diferente, mas Mishnayot e Rabi Eliezer são tudo da mesma época, eles podem discordar um do outro. Fala, Gmará, filuach maserá. Fala, Gmará, olha, aqui é um dos klalim de Alachá, de como definir a Halachá da Gemara. Tá bom que eu tenho duas Mishnayot. Eu tenho uma Mishnah que ela segue Rabi Eliezer, que fala que tem que estar amarrado e pendurado. E eu tenho Mishnayot que seguem Rabanan, que falam que mesmo que está solto, mesmo que não está preso nem nada, eu posso usar isso para tampar um buraco. Agora, essa Mishnah, que parece que está escrito dela, que eu posso tampar o buraco mesmo com algo solto, não foi trazida como uma opinião. Não é que está escrito que Rahamim falam que mesmo que está solto eu posso tampar. É uma Mishnah que conta uma historinha de que na prática tamparam o buraco da caverna com algo que estava solto. Isso é chamado de maaserá, um maaser, um ato. Um ato é mais forte do que uma opinião. Mesmo que a gente tenha Mishnayot com opiniões contraditórias, quando a gente tem uma Mishnah que conta de pessoas que fizeram de um determinado jeito específico, seguiram uma linha, fizeram isso na prática, isso é mais forte do que opinião. Quando eu tenho um ato na Mishnah,
é mais forte do que opinião, porque opinião é machloket, tem discussão. Quando tem um ato como uma das shitot, mostra que, olha, isso faziam na prática. Então, essa Mishnah do fim de Masechet Shabbat mostra que na prática pegavam coisas que estavam soltas e tampavam buracos caso necessário. Então, de lá a gente vê que na prática não faziam como Rabi Eliezer. Por isso, realmente ficou dúvida, como Rabi Tzagnar fala que ela como Rabi Eliezer, se a gente encontra uma Mishnah que faziam na prática diferente de Rabi Eliezer. Bom, próxima Mishnah. Kol kisvei kelim sheyesh lehem beit achizah nitalim beshabat. Coberturas de kelim, de utensílios, de um barril, algo do tipo, que ele tem um beit achizah, tem por onde segurar ele, pode ser movimentado no Shabat, senão ele é mukse. Amar Rabi Yossi, bamit varim omrim, bet kusei karkaot, aval bet kusei kelim, ben kach nitalim beshabat. Rabi Yossi fala que não, que com relação a kelim, com relação a panelas, barris, etc., não precisa ter Beit Achizá, não precisa ter um lugarzinho para segurar. É parte do Kli, então não é Mukse. O que está escrito aqui que precisa ter Beit Achizá, fala Rabi Yossi, é que Suei Karkaot, se é uma tampa de bueiro, ou é uma tampa de um buraco no chão, certo? Qualquer tipo de buraco no chão. Se eu tenho uma tampa para um buraco no chão, se ela tem por onde segurar, então ela é considerada um Kli. Ela é considerada uma tampa e eu posso pôr e tirar no Shabat, eu estou movimentando algo que não é mukse e eu não estou construindo, não estou fazendo nada demais. Mas se é uma tampa de bueira, por exemplo, que ela não tem adita, ela não tem por onde segurar, na hora que eu coloco ela no chão, ela fecha o chão. É como se eu tivesse, como se eu estivesse construindo. Eu tinha um chão com um buraco, eu tampei um buraco. Tá bom que eu usei algo que é um tipo de tampa, mas eu tampei um buraco com algo que é liso e não tem por onde segurar. Então é como se eu estivesse construindo meu chão, aí é proibido. Você vai falar, Rabi Yossi, que isso que precisa ter Beit Achizá é só se for a tampa de um buraco no chão. Mas se é a tampa de um cli, a tampa de um barril ou de uma panela, não precisa. Essa é a discussão. Aqui é trazido o que a gente trouxe em nome de Rabi Yochanan, desculpa, que tampa de kelim só não são consideradas mukse se elas têm alguma outra finalidade, alguma outra utilidade. Mas se a única função delas é só tampar alguma coisa, isso não transforma um pedaço de madeira em kli, certo? Igual uma pedra, por exemplo. Se eu pego uma pedra e uso ela para tampar um pote, a pedra não virou tampa de pote, não virou um kli. Ela continua sendo uma pedra, ela continua sendo mukse. Então, para uma tampa de kli ser considerada kli, ser considerada utensílios, ela tem que ter alguma outra finalidade fora tampar o barril. Fala, Gumará, o seguinte, com relação à discussão entre Rabi Yossi e Rabanan, que tipo de tampas precisam ter Yadit, por onde segurar? De acordo com o Tanakama, todo kli, toda tampa de kli precisa ter por onde segurar, senão ela é mukse. De acordo com o Rabi Yossi, só se é de buracos no chão, mas tampas de kelim, panelas, por exemplo, não precisa ter por onde segurar. Fala o seguinte, Dekulei alma, todo mundo concorda que suei cacau, timesh lembra in, e lo. Tampas de buracos no chão. Todo mundo concorda que se ela tem por onde segurar, posso tampar o buraco com ela. Se não, é proibido, porque é como se eu estivesse construindo o chão. Kisuye kelim, coberturas de kelim, tampas de kelim, de utensílios como panelas, afagavden lembetachizá. Mesmo que não tenha por onde segurar, todo mundo concorda que não é mukse. Então, no que sim discutiram na Mishnah, que pligue bekelim de chabrino beara. A discussão é se eu tenho um kli, eu tenho um barril, por exemplo, que ele está fixo, preso no chão, preso com cimento no chão. Por um lado, ele é um barril, ele é um kli, que não precisa de yadit, que não precisa de ter onde segurar. Por outro lado, ele está grudado na terra, então seria como um buraco no chão. Nesse caso, discutiram Marsa Vargazina ou Marsa Varlogazrina. Uma opinião diz, tá bom que ele é um barril, mas já que ele está preso no chão, é como se fosse um buraco no chão. Precisa ter yadit para eu poder abrir e fechar. A outra opinião fala, não, só isso daqui é um barril. Barril não é igual um buraco no chão. O barril, ele não precisa ter yadit para poder abrir e fechar a tampa. Essa é a discussão entre eles. Mas se for um buraco no chão, realmente, todo mundo concorda que precisa. E se for um barril solto, todo mundo concorda que não precisa. A discussão é um barril preso no chão. Se eu faço o seu gozer, seu decreto que precisa ter yadit igual o buraco ou não.
Lishnachrina que pligue bekisui tanur, mar medam elele kisui karka, mar medam elele kisui kelim. E tem outra explicação dizer o seguinte, não, a discussão entre eles é, no seguinte caso, é o tanur. A gente comentou que eles tinham tanurim, eles tinham fornos que eram no chão, faziam um buraco no chão, e em cima se colocava o forno, e tem a tampa desse forno. Agora, esse forno, por um lado, ele é um kli, por outro lado, ele é feito no buraco do chão. Então, uma opinião diz, olha, ou seja, se é um barril, uma panela, não precisa beitarizar. Se é uma tampa de bueiro, precisa ter beitarizar para eu poder pôr e tirar. Agora, se é a tampa de um tanur que ele fica no chão, uma opinião fala, olha, tanur no chão é um kli, não precisa de beitarizar. E outra opinião fala, não, tanur no chão é igual um buraco, precisa de beitarizar. Aqui que eles discutiram, mas não com kelim normais, com panelas normais, por exemplo, todo mundo concorda que não precisa. Adranalach, Kola Kelim. Com isso a gente termina mais um Perek de Masechet Shabbat. Chegamos agora ao Perek 18, 18º capítulo Perek. Vamos lá. Fala pra gente a Mishnah. מפנים אפילו 4 ו-5 קופות של תבן ושל תבואה מפני האורחים, מפני ביטול בית המדרש. No Shabat não se pode fazer esforços desnecessários, certo? Para carregar peso, fazer muito esforço no Shabat é proibido. Shabat é um dia de descanso, tirha, certo? É um esforço desnecessário. Porém, se eu tenho visitas, eu preciso sentar, preciso dar um lugar para eles sentarem para comer ou para dormir. Ou Beit HaMidrash, eu quero estudar. Tem um grupo de alunos, a gente quer fazer um shiur, e o único lugar que eu tenho para fazer é no celeiro. Celeiro é o lugar onde eu encontrei para que dá para fazer lá o shiur. Se tem várias cupot, tem várias caixas lá de plantação, ou de palha, ou de trigo, ou de alguma coisa assim, eu posso lefanot, eu posso tirar 4 ou 5 cupot, 4 ou 5 caixas para fazer um espaço para receber as visitas ou para os alunos poderem sentar para estudar. Ou seja, mesmo que é um esforço carregar essas caixas, não tem problema. Posso fazer esse esforço para as visitas ou para o estudo. A valor otzar, mas o celeiro inteiro, já vamos ver o que significa isso exatamente, na Gemara vai se tratar, mas o celeiro é proibido. Está escrito 4 ou 5 cupot, pode, mas não o otzar, mas não o celeiro. Na Gemara a gente vai entender o que a Mishnah quer dizer. Mefanim trumat teorá. Eu posso movimentar no Shabat tudo que não é mukse, todo tipo de comida que pode ser comida, que é comestível no Shabat, eu posso movimentar ela para usar o lugar. Por exemplo, para o Beit HaMidrash, para o estudo. Então, trumat teorá. Trumat teorá, mesmo que só o Cohen pode comer, não tem problema, é comida. Então, mesmo que eu não seja Cohen, se eu tenho lá uma cupá de trumá, eu posso colocar ela para o lado, para o Beit HaMidrash, porque é uma comida que alguém pode comer. O Dmai, Dmai é uma comida que tem dúvida se foi tirada trumá ou não. Pobres podem comer disso. Então, já que alguém pode comer, não tem problema movimentar. O Maser Rishon Shinitla Trumato, Maser Sheni que foi tirado dele trumá, certo? O trumá Gdolá, mesmo que ainda não tiraram Maser Mina Maser, mesmo que o Levi ainda tem que tirar Maser para dar para o Cohen, só alguém pode comer isso, o Cohen pode comer isso, então eu posso movimentar. O Maaser Sheni só pode ser comida em Yerushalayim, mesmo que eu não estou em Yerushalayim, já que é um tipo de comida que é comida propícia a ser comida, tá bom, talvez eu tenha que levar para Yerushalayim para comer, mas dá para comer isso, não é mukse. Ve'ekdesh shenifdu, Maser Sheni ve'ekdesh shenifdu, certo? Não é Maser Sheni que eu preciso levar para Yerushalayim, é Maser Sheni e Ekdesh que fizeram pidion, resgataram, tiraram a kedushá deles. Agora, não fizeram isso da melhor forma possível. Geralmente, quando eu tenho Maaser Sheni, se eu tenho 100 quilos de Maaser Sheni, por exemplo, e eu não quero levar os 100 quilos de frutas para comer em Yerushalayim, eu posso fazer pidion. Eu falo, olha, a kedushá de Maaser Sheni que tem nessas frutas, eu passo para o dinheiro, e o dinheiro eu vou levar para Yerushalayim, vou comprar lá comida, e essas frutas estão liberadas. Eu posso fazer isso, mas eu tenho que ler o Sifun Homesh, eu preciso acrescentar 1/5 do valor final, que é 1/4 do valor original. Então, eu preciso pagar 25% a mais. Então, se eu tinha 100 quilos de frutas, eu preciso dar em dinheiro, para substituir isso por dinheiro, eu preciso dar em 125 quilos, o valor de 125 quilos, e aí eu levo esse dinheiro para o Shaim, lá eu compro comida e essa fruta está liberada. Agora, se eu não dei esses 25% a mais, mesmo assim, ainda assim é permitido comer, isso aqui não é mukse. Ve'atur musa yavesh ifnei shemachal la'izim, ou la'anim.
Turmúcia, veja, é um tipo de comida que não era gostosa de comer, mas tem gente que come ou animais, ou talvez aqui são pobres, eles comem isso, o turmus que já está seco, não é mukse. A valoita tevel, mas se eu tenho lá comida que é tevel, tevel não foi tirado do trumot e maasor bichlal, é proibido de comer. Veta maser rishon shelonit latmato, o maser rishon que não foi tirado, mas trumá, certo? Então, isso daqui é proibido de comer. Veloita maser sheni vegde shelonifnu, o maser sheni ekdesh, que não foi feito pidiono, foi feito completamente errado, a ponto de que a Kedushá ainda está aqui. E o maser sheni eu não posso comer aqui, porque eu teria que levar para Jerusalém. E o ekdesh é do Beit HaMikdash, eu não posso comer. Veloita luf, veloita hardal, luf e hardal, dois tipos de legumes que não são comestíveis enquanto eles estão crus. Eu preciso cozinhar eles para conseguir comer. Então, esses daqui são muks, eu não posso movimentar eles no Shabbat. Rabi Shimon ben Gamliel matir baluf ipnei shumachal orvim. Rashbag fala, olha, o luf, mesmo que pessoas não comem ele cru, eu posso dar ele para orvim, para corvos, e corvos vão comer ele, então não é considerado mukse. Chavilei kash vechavilei etzim vechavilei zradim. São feixes de palha ou de madeira ou algum tipo de legume, certo? Que eu tenho eles amarrados, são tipos de madeira que eu coloco eles amarrados, eles têm duas funções. Às vezes eles serviam para comer, às vezes eles serviam para fogueira, para lenha. Se eu amarrei eles, mas a minha intenção é usar ele para animais comerem, para dar para o animal comer palha, então não é mukse. Eu posso movimentar ele caso eu precise do lugar para o Beit HaMidrash. Mas se eu amarrei eles com outras intenções, para usar ele de lenha, por exemplo, então ele é considerado mukse e eu não posso movimentar ele para usar o lugar. Bom, foi dito no começo da nossa Mishnah o seguinte, que eu posso tirar 4 ou 5 kupot para fazer espaço para as visitas, ou para fazer um espaço para o Beit HaMidrash. Pergunta Gemara, Ashta Hamesh Mefanim Arba Mibai? Se eu posso tirar 5 kupot, é óbvio que eu posso tirar 4 caixas. Então, por que a nossa Mishnah falou que eu posso tirar 4 ou 5 caixas? Se eu posso 5, é óbvio que eu posso 4. Então, a palavra 4 está sobrando. Amar Rav Chizda explica a nossa Mishnah da seguinte forma. Arba michamesh vechamesh meotzar gadol. Rav Chizda fala o seguinte, quando está escrito 4 e 5, mas não todo o otzar, vem dizer o seguinte, eu posso tirar 4 de 5, ou 5, caso eu tenha mais, caso eu tenha 10, 15, 20, eu posso tirar 5. Ou seja, eu não posso liberar o celeiro inteiro para sentar lá. Se eu tenho 5 cupotes, por exemplo, eu preciso do espaço onde tem 5 cupotes, eu posso tirar 4. 4 de 5. 5, se eu tenho 6, 7, 8, 9 ou 10. Mas não posso tirar tudo. É isso que está escrito na Mishnah. Quando está escrito 4 e 5, significa 4 de 5. Ou 5 de 6, de 7, de 8, de 9, de 10. Mas não tudo. A Maia valoita otzar. E o que significa que eu não posso tirar o otzar? Eu já sei que eu não posso tirar tudo. Então, o que significa valoita otzar? Que parece que eu não posso tirar o otzar inteiro, que ele não pode, que eu não posso tudo, eu já sei. Nisso que está escrito 4 de 5, eu aprendo que eu não posso tudo. Então, o que significa valoita otzar? Sheloyatril botzar tchila. Se esse meu celeiro, que está cheio de plantação, eu não peguei nada de lá ainda, não utilizei nada dessa plantação, não levei nada para comer, nada para os animais, nada do tipo, aí é proibido de mexer completamente. Porque o que está no celeiro, a priori, está lá para vender. Isso daqui é um tipo de muktzah especial, que é mercadoria. Mercadoria eu não toco, eu não mexo. Eu deixo lá para vender depois. Isso daqui é muktzah no Shabat. Então, quando está escrito valor significa que se eu não peguei nada desse celeiro ainda, mesmo uma culpa é proibido movimentar, porque isso é muktzah. O maneira Rabiuda aí, quem é nossa Mishnah segue a opinião de Rabiuda, de Itlei muktzah, que ele souber que existe muktzah. O Shmuel Amar, Shmuel dá outra explicação para a Mishnah. Arba vechamesh que de amreinchei. Quando está escrito 4 ou 5, é linguagem comum. As pessoas falam assim, certo? 4 ou 5, pode tirar. Não é, não precisa da IEK, se pode tirar 5, ou pode tirar 4. Isso tem sido 4 ou 5, significa, olha, 4, 5, 6, é o jeito das pessoas falar. Vem baia filo tu, vanami. E se quiser tirar 10, 15, 20, não tem problema nenhum. Nami mefanim. Maia valoita otzar, o que significa que não pode tirar todo o otzar? Shelo igmor kulo dilmati lashvu igumot. Avalet chulei matchilu mani Rabi Shimoni deleit lei mukse.
Ou seja, Shmuel fala que a Mishnah quer dizer o seguinte, vamos voltar na Mishnah para entender ela melhor. A Mishnah falou, מפנים אפילו 4 ו5 קופות של תבן ושל תבואה מבני אורחים בני בית המקדש. Eu posso tirar 4, ou 5, ou 6, ou 7, quanto for, a valor está otzar, mas não o celeiro inteiro. Liberar o celeiro inteiro completamente para visitas sobre o Beit HaMikdash, isso daqui é proibido. Por quê? Dilmata ele achou gumot. Porque se eu liberar todo o espaço, de repente eu vou ver uns buraquinhos, vou ver uns problemas no celeiro, eu vou querer alisar o chão lá, fazer uma terraplanagem no meu celeiro, isso é proibido no Yom, isso é proibido no Shabat. Então, tirar tudo eu não posso. Tem que sobrar um pouquinho, assim eu não vou analisar o chão. Se eu deixei uma culpa ou outra por ali, tem espaço ocupado, eu não vou acabar liberando o chão inteiro. Mas se eu quero começar, se eu quero na primeira vez pegar as primeiras coisas, não tem problema nenhum, porque a nossa Mishnah, de acordo com o Rabbi Shimon, que ele souber que não existe mukse. Então, mesmo que eu nunca usei nada do celeiro, não tem problema nenhum começar dele agora. Tano Rabanan, fala Braita. In matchilim ba'otzar tchilá. É proibido pegar um celeiro que nunca foi tirado dele nada e começar a pegar de lá plantação no Yom Tov, no Shabat, certo? Pelo motivo que a gente viu até agora, o que está no celeiro é chamado de mercadoria. Se eu nunca usei nada lá para necessidades particulares, isso daqui é mukse. Avalose boshvil kedei sheikanes veyotze. Porém, está escrito, é permitido, se eu quiser passar lá no meio, eu posso empurrar as coisas para o lado para fazer um shvil, fazer uma passagem para entrar e sair. Pergunta Gemara, o seboshvil vai amar tem matchilim? Fala, mas espera aí, como eu faço um shvil? Como eu faço uma passagem? A priori eu posso tirar algumas cupot e ir colocando para o lado para poder fazer uma passagem no celeiro. Mas você falou que é mukse, que eu não posso mexer, eu não posso movimentar essas cupot. Então, como você fala, não posso movimentar as cupot, mas eu posso fazer uma passagenzinha? A priori está liberando, sem movimentar. Responde a Gemara, que é amar. Eu não posso, com a mão, movimentar as caixas para o lado e fazer uma passagem. Mas se eu quiser entrar e ir empurrando com o pé as coisas, não tem problema. Mukse, eu não posso movimentar ele com a mão, mas se eu estou andando e no meu caminho eu acabo empurrando as coisas para o lado, isso daqui não tem problema. Tano Rabanan fala Braita, Tuvuat Svura, Bisman Sheitchil Bamerev Shabbat, Mutar Leistapek Minav Shabbat. Se eu tenho algum tipo de plantação, que ele está savura, ele está tudo colocado em um lugar só, que a priori isso é mercadoria, e é mukse. Se eu comecei a usar parte dessa plantação Erev Shabbat, eu peguei um pouquinho que estava lá para comer isso em casa, então, mutar está pegando na Shabbat, eu posso continuar usando isso no Shabbat, porque não é mercadoria, é comida. Não é mercadoria que é feita para vender e é mukse, é comida que é feita para ter em casa e comer. Vem lá, vasula está pegando na Shabbat. Porém, se eu não usei nada dessa plantação que está guardada lá, Erev Shabbat, então isso é mercadoria e é mukse. Divrei Rabi Shimon, assim falou Rabi Shimon. Rabi Achamati, e Rabi Acha fala que não, que mesmo o que está guardado no celeiro, não, mesmo que está tudo em um lugar só, não é mukse. Mesmo que a priori teria nome de mercadoria, enquanto eu não levei isso para a loja, isso daqui não é considerado mukse. Pergunta Gemara, Klapilaia, tá muito estranho isso, porque geralmente Rabi Shimon é aquele que fala que não existe mukse. Rabi Shimon é aquele que mequel com mukse. E parece daqui que, de acordo com Rabi Shimon, se eu não comecei a comer dessa plantação, é mukse. E Rabi Acha fala que mesmo que eu não comecei a comer, isso não é mukse. Rabi Acha mequel. A priori, geralmente é o contrário. Elaima divrei Rabi Acha ve Rabi Shimon matir. Por isso tem que inverter. A primeira opinião que falou que se eu comecei a comer disso Erev Shabbat, não é mukse. E se não é mukse, é divrei Rabi Acha. Assim falou Rabi Acha. Ve Rabi Shimon matir. Aqui a gente vai inverter as palavras para Rabi Shimon ser mais calmo. Tana, fala Braita, kama shur tuvuat svura. Qual é o shur? Qual a medida de uma tuvuat svura? Você me falou que se eu tenho uma montanha de comida, de plantação, isso é chamado de tuvuat svura, que se eu comecei a usar Erev Shabbat, então é comida, posso continuar usando Shabbat. Mas se eu não usei Erev Shabbat, isso daqui é mercadoria que eu pretendo vender. Agora, quanto tem que ter lá para ser chamado de mercadoria? Se eu tenho um montezinho com 10 trigos, é óbvio que isso daqui não é mercadoria. Não vou vender essa quantidade pequena. Qual é a quantidade para ser chamada de mercadoria? Responde a Gemara, Leter. Leter é um dos volumes que tem na Gemara.
Baminei Rav Nehumi Bar Zcharia, minha Abaye Shiur Tvuat Tzvura Bekama. Rabi Nehumi perguntou isso na prática, perguntou para Abaye qual é o Shiur, qual é a quantidade de Tvuá num lugar só para ser chamada de Tvuá Tzvura, que é possivelmente mercadoria. Amarlei, Ari Amru, Shiur Tvuá Tzvura, Letech. Falou para ele o seguinte, olha, já foi falado, já foi dito, a quantidade é chamada de Letech. Esse volume é considerado Tvuat Tzvura. E se eu usei Erev Shabbat, não é Mukse. Se eu não usei Erev Shabbat, é mercadoria e é Mukse. Menos que isso, é sempre liberado. Goiás, paramos por aqui.